Bom, pessoal, seguindo então o nosso guia rápido e prático, Barista em Casa, eu vou falar para vocês agora sobre, a gente vai praticar, vai fazer, na verdade, o método da prensa francesa. A prensa francesa a gente costuma encontrar, não é tão difícil da gente encontrar por aí em mercado, loja de utilidades domésticas e tal, você acaba encontrando. A marca mais reconhecida é a Bialetti, essa marca aqui, que é uma marca italiana. Então a marca mais tradicional, quando se trata de qualidade, a Bialetti, que é essa aqui, ela costuma ser um pouco mais cara, ela é mais cara na verdade, mas é um equipamento de alta qualidade, né? Ela é toda aço inox, o vidro também é de qualidade, ele segura bem a temperatura, então isso aqui acaba sendo um equipamento que você encontra também, não é difícil de encontrar em Marketplace, Mercado Livre, Amazon, é muito fácil de encontrar também da Bialetti, e eu acho que está em torno aí de uns 200, 300 reais uma cafeteira dessa. Aqui é uma cafeteira de marca que tem por aí, que você encontra facilmente também. Ela já é de plástico, mas o vidro também é de borosilicato. Custa em torno de 30, 40, 50 reais você vai encontrar. Então, para quem não está afim de investir agora no começo, muito, vai, faz uma dessa aqui mesmo, utiliza uma cafeteirinha dessa aqui e já dá para você fazer as suas experiências e ter um café diferenciado aí na sua casa. Tá? Vamos lá falar um pouco do método. O método, então, a prensa francesa, ela é um método onde a gente vai extrair de forma um pouco mais lenta. A extração ocorre por imersão, né? A gente vai colocar o grão, vai deixar na água por 4 minutos e aí vai acontecendo ali as trocas, onde a água vai dissolvendo, né, os componentes ali que dão sabor à bebida, que acaba resultando aí no café, que é o que a gente quer. Então, isso é legal, é a diferença da prensa francesa. Outra coisa também que é legal é que a filtragem que acontece é uma tela metálica. Então, assim, os óleos que estão presentes no café acabam não sendo absorvidos, né? Então você acaba tendo uma bebida um pouco mais integral, com mais sólidos presentes. E também a tela não é tão fino quanto um filtro de papel. Então dá para a gente perceber isso, que ele tem mais sólido, dá para até ver o óleo, a oleosidade do café, da bebida, depois de pronto. Então esse também é um diferencial da prensa francesa, tá? Então acaba sendo um café mais encorpado, que consegue extrair bastante os sabores, aromas, e também acaba extraindo um pouquinho mais de cafeína, por esse tempo que está presente ali a água, porque a cafeína, por ser hidrossolúvel, quanto mais contato ela tem com a água, né, mais ela vai se desprendendo, então acaba sendo também um método aí preferido dos esportistas, para quem gosta de uma atividade física, esportiva, beber um café feito na cafeteira francesa, ou French Press, né? E em relação às variáveis dela, a principal variável é a proporção, como eu já disse para vocês. Dá para a gente utilizar aí uma proporção maior e tal, mas hoje aqui na nossa prática a gente vai utilizar uma proporção de 1:12. Tá? Eu utilizei 1:15 lá no coado, no filtrado, né? E aqui na prensa francesa eu vou utilizar 1:12. Eu quero um café um pouco mais, vamos dizer assim, pegado, com mais potência, né? Um pouco mais concentrado. Por isso que eu vou fazer nessa proporção. E também vou utilizar o meu grão aqui orgânico, que ele também está com uma torra um pouquinho mais escura, ele é um médio, médio escuro, né? Então eu acho que vai ficar bem agradável, vai ser um café um pouco mais potente comparado com o que a gente fez anteriormente e acaba sendo bem gostoso também, bem interessante. Vamos começar então? Vamos lá, lembrando que eu vou fazer na Bialetti aqui. Essa aqui eu comprei para vaporizar leite, para mostrar para vocês que dá para fazer um leite vaporizado em casa, né? Com ar cremoso, para a gente poder fazer o cappuccino. Mas isso é depois e eu vou ensinar vocês. Agora eu vou utilizar a Bialetti mesmo, tá? Como é que acontece? Mesmo esquema, a gente vai esquentar a água, vai escaldar o sistema e vamos utilizar a balança para poder obedecer aquela proporção. Aqui eu tenho condição de fazer de 1, 2 até 3 xícaras na medida aqui da Bialetti, tá? Tem até a marcaçãozinha. Eu vou usar de novo, vou na minha medida aqui de 2 xícaras. Então, como a gente vai utilizar uma proporção de 1:12, eu vou utilizar agora 20 gramas de café para 240 ml de água. Eu usei 300 naquela hora, agora eu vou usar 240, que é mais ou menos a medida aqui de 2 copos da cafeteira francesa. Beleza? Vamos começar então? Vamos lá, pegar a água.
Vamos lá, enquanto esquenta, a gente vai pesando o café. 20 gramas. Vamos moer aqui o café. Lembrando que a moagem para a prensa francesa ela pode ser mais grossa, tá? Por conta desse tempo que ela fica, né, na infusão. Então a gente tem tempo para poder extrair, o grão pode estar mais grosso. E também por conta da tela. Como a tela é um pouquinho mais aberta, né, a malha ali metálica, é legal a gente não afinar muito o pó, porque senão vai acabar vindo sólido na xícara, a gente vai perceber o fundo da xícara depois com o sólido depositado. Embora seja natural isso acontecer na prensa francesa, tá? Mas para evitar isso, para que acumule muito sólido no fundo da xícara, você não precisa moer tanto o grão. Então a gente vai utilizar uma moagem média grossa, que é um pouquinho mais daquela última que a gente utilizou aqui para fazer lá no Melita. Beleza? Vamos lá então. Ó, aqui já começou a ferver, vou desligar aqui. Vamos moer. Já está no esquema aqui. Moagem mais grossa, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Ela fica um pouco mais flocada, tá vendo, ó? Tá? Lembrando que esse moedor, ele não é tão uniforme como os moinhos aí de Moss, tá? Eu explico para vocês na aula lá no final, vão lá dar uma olhada na aula que eu falo sobre equipamentos, como comprar e tal, tá? Mas ele resolve, é o que eu acho assim, mesmo que você tenha um moedorzinho desse de lâmina e tal, que não faz uma moagem muito uniforme, não tem problema. Ele ainda vai ser melhor do que aquele café que já veio moído lá da fábrica. Você pode ter certeza que o seu café vai ser muito melhor do que o café que veio moído lá da fábrica, tá bom? Outra coisa, liquidificador. Não utilizem liquidificador para moer. O liquidificador ele acaba moendo, deixando muito moído embaixo e com muitos grãos grandes também. Não fica legal, não é muito uniforme. Então, na hora de investir, pensem bem. Lógico que no começo, pô, tô sem grana, agora não quero comprar. Ok, compra já o moído, o gourmetzinho que eu falei para vocês, ou já pede para moer lá na torrefação. Mas com o tempo, vão pensando nessa hipótese aí de comprar um moinho para moer na hora. Beleza? Vamos lá então. Bora lá, mesmo esquema. Vamos escaldar, vamos botar para ferver de novo a água aqui. Deixa eu ver aqui, tá quase lá. Acho que agora foi, hein? Deixa eu baixar aqui a potência. Mesmo esquema, ó. Deixa eu só tirar daqui. Um pouquinho d'água. Vem. Dá uma chuchada aqui, ó. Pra esquentar tudo, tá? Tanto o êmbolo quanto o vidro. Já dá pra perceber que o vidro já ficou quente. Essa é a ideia. Então vamos lá, deixa eu dispensar essa água. Vamos lá então. 20 gramas de café. Tarou aqui, ó. As 20 gramas de café. Vou tarar, zero. E vou colocar 240 gramas de água, tá? Então, lembrando, 1 para 12, né? Para uma xícara de café eu utilizaria 10 gramas de café para 120 ml de água. Eu vou fazer o dobro, 2 xícaras, então eu uso 20 gramas de café, 240 ml ou 240 gramas de água, tá bom? Vamos lá então, ó, vamos colocar 240. Aqui não precisa ser tão delicado, porque a ideia é deixar na infusão mesmo. 240, 39, pronto, certinho, 240 aqui. Bom, pode dar uma mexidinha aqui também, ó, no café, dar uma incorporada. E aí o que vai acontecer? A gente vai contar 4 minutos, sem descer o êmbolo. Vamos deixar aqui 4 minutinhos e daqui a pouco
a gente vai fazer a extração do café. Beleza? Bora lá então, 4 minutos. Bom, voltando então, 4 minutos passados, tá? Tá feita já a extração, ó. Os cafés, os grãos mais grossos vão descendo, vão decantando, e aí vem o processo da gente fazer a filtragem, tá? Essa é uma experiência legal que na minha cafeteria eu sempre deixava o cliente fazer isso, né? Que é baixar o êmbolo, não precisa ter pressa, tá? Mas também não precisa ser muito lento. Tá muito quente aqui, viu, gente? Não se preocupem. Ah, André, não vai esfriar o café? Não, não esfria, tá? Ele vai sair numa temperatura super agradável, que é o que a gente precisa no final. Aqui, depois que fez esse movimento, é legal dar um tempinho aí, uns segundinhos, para poder terminar de alguns sólidos cair aqui na cafeteira, tá? Para ela não ir, para esse sólido não ir depois para nossa xícara. Então a gente deixa mais um segundinho aqui, ó, para a gente poder servir. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, a qualidade do equipamento faz diferença também, então fiquem atentos a isso na hora de investir, de botar grana. Eu falo bastante sobre isso no nosso vídeo, nessa aula extra que está aí para vocês disponível, tá bom? Vamos lá então? Vamos provar a nossa prensa francesa, tá? Temos 2 doses aqui, já dá para ver mais ou menos aqui a marquinha. E a prensa francesa vai gerar uma bebida mais turva, tá? Ela não é uma bebida tão limpa quanto um filtro de papel. Então vocês vão perceber isso, essa turbidez da bebida, mas que acaba sendo super gostoso também. Acaba sendo uma bebida com bastante corpo e bem aromático. Diria que é um dos métodos preferidos meus aqui, é a prensa francesa. E o legal é isso, você pode ir fazendo, deixa ela ali, vai bebendo devagarinho, né? Tá no computador, atualizando os e-mails e tal, e vai aproveitando o seu café. Vamos provar, vai. Vamos deixar de falar e vamos beber logo. Como eu disse para vocês, esse aqui é um café orgânico. Ele é super, super doce. E muito chocolate, muito amendoado. Ele tem essa torra um pouquinho mais excessiva, faz com que essas características venham mesmo, se apresentem no café. Lembrando que a torra mais clara, ela vai trazer os sabores mais enzimáticos, que são os cítricos, né? E diferente dos cafés um pouquinho mais torrados, que vão favorecer, vão caramelizar e trazer um pouco mais de açúcar também, vai ficar mais presente o caramelo. Isso é possível na hora de estar degustando, tá bom? É isso então, fechou aí a nossa prensa francesa, degustem, aproveitem, porque é um método super interessante, além de ser super charmoso também, é bem legal. Beleza? Vamos para o próximo então, que é a cafeteira italiana, que é a nossa próxima aula. Viva!